Estudos das Escrituras, livro de Marcos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ficou bem claro que Jesus havia nascido para ser rei dos judeus, como Mateus salienta. No entanto, o evangelho não era só para os judeus, destinava-se ao mundo todo. Antes de Jesus reinar como rei dos reis, haveria de trabalhar como servo de todos, ao morrer pela humanidade. Marcos nos fala das obras e das autoridades daquele que veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Instruções gerais. O Evangelho de Marcos tem passos acelerados. É um livro que ressalta mais as obras de Jesus do que os seus ensinos. Ao ler esse Evangelho, você vai notar o uso repetido do advérbio logo. É que Marcos toma o leitor e o conduz a um acontecimento para o outro, narrando depressa os acontecimentos da vida de Jesus. Do capítulo 1 ao 13, leia as instruções abaixo antes de iniciar os estudos. Além de a tônica do Evangelho de Marcos residir nas obras de Jesus, que evidenciam seu poder divino, as primeiras palavras desse Evangelho declaram a sua divindade de Jesus Cristo. Marcos também apresenta um relato dos acontecimentos que ocorreram antes do início do ministério de Jesus e o que o preparam. Agora leia Marcos capítulo por capítulo e de forma especial marque os próprios textos e as palavras-chave relacionadas. Os capítulos de 1 ao 3 cobrem os acontecimentos, até mesmo curas e outros milagres, que demonstram e comprovam a autoridade de Jesus. Relacione também os principais pontos do ensino de Jesus, quer de venham de cura, quer da expulsão de demônio, quer de operação de milagres, quer da resposta de uma pergunta da parte do discípulo ou da multidão. Veja todas as referências que você marcou a respeito do reino de Deus e faça o seguinte: anote quando o Senhor Jesus Cristo intensificou o destaque ao reino de Deus. Sublinhe todas as predições sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Observe que, na primeira parte do Evangelho de Marcos, Jesus define o reino de Deus. Anote os principais ensinos de Marcos a respeito do reino de Deus. Depois você ter estudado e marcado os capítulos, anote o tema de cada um deles. Capítulo 14 ao 16, quando estiver estudando o relato de Marcos sobre o julgamento, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Registre a progressão de acontecimento. Quando estiver notando as circunstâncias que cercam a ressurreição de Jesus, registre também todas as aparições pós-ressurreição que encontram-se em Marcos. Lembre-se de que Marcos nos fornece os fatos em ordem cronológica, pelo que esse evangelista apresenta uma baliza para os demais relatos. Para sua reflexão. E em estudos gerais, dizem que Marcos mostra os aspectos de servo do ministério de Jesus. Até que ponto você se parece com o seu Senhor nesses aspectos de serviço de servo? As pessoas, em geral, o consideram um servo? Aos olhos de Deus, como se ocupa o primeiro lugar? Jesus fala a respeito do discipulado neste evangelho. De acordo com Jesus,
é que se requer dos discípulos. Conhecimentos adicionais. O autor é Marcos. Ele data mais ou menos em 67 depois de Cristo. A sua verdade principal é: Jesus é o servo, filho de Deus. O período histórico do ministério de João Batista à ascensão de Jesus. Marcos, o evangelista, era judeu e tinha tomado o nome romano, achando-se identificado com João, combinado Marcos em Atos 12. Era sobrinho ou primo, de Barnabé e filho de Maria, que residia em Jerusalém. Atos 12. Marcos foi provavelmente convertido à sua fé cristã pelo ministério de Pedro. Veja lá em 1 Pedro 5, que costumava frequentar a casa de sua mãe. Atos 12. Ele acompanhou desde Jerusalém até Antioquia a Paulo e a Barnabé. Atos 12. E daí partiu com eles para uma viagem missionária, mas deixou antes de o completar. Atos 13. Dalma Tuta. Marcos 8, 10. Não se sabe a localização exata. No entanto, acredita-se que seja outro nome da cidade de Magdala, ou o nome de uma região nas proximidades. Servo. Por esta palavra se traduz duas palavras hebraicas que ocorrem frequentemente na Antiga Aliança e que significa rapaz, pessoas de serviço ou um escravo. Mas, pela maior parte das vezes na Antiga Aliança, trata-se de um escravo. De igual modo, na Nova Aliança, a palavra servo aparece como tradição das indicadas palavras hebraicas, significando criada da casa, Lucas 16, ou um rapaz, Mateus 26. Mas, na maioria dos casos, o termo refere-se a um escravo, Mateus 8. O pretório era usado como quartel militar romano temporário, como no Palácio de Jerusalém, em que se residia o governador romano. Era um edifício próximo ao Palácio de Herodes, ou uma fortaleza, do lado da edificação do templo, uma colina.